E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula, né? Enquanto a nossa apostila não chega, vamos fazer exercício para a gente arrasar nesse Enem. Então, vou começar aqui com a resolução daqueles exercícios que eu mandei para vocês lá no grupo. Espero que vocês não tenham tido dúvidas, porque são questões que vocês não podem errar, tá? Eu sempre falo isso, mas é porque são questõezinhas bem simples, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer 4 questões, né? Que são aquelas lá da lista. Volume do cilindro e da esfera, a primeira, e as outras 3 são de matemática básica, certo? Então vamos lá, volume do cilindro e da esfera. Uma empresa farmacêutica produz cápsulas em gel de um medicamento. As cápsulas possuem uma parte central em formato de cilindro circular reto, com 12 milímetros de altura, e em cada base desse cilindro acopla-se uma semisfera com 3 milímetros de raio. Ou seja, tem aqui o cilindro, ó, certo? E tem a semisfera, duas semisferas que se juntando viram uma esfera, né? A figura a seguir apresenta a seção longitudinal, vai estar aqui, certo? Uma nova proposta para esse medicamento prevê o modelo apenas cilíndrico, então ele vai deixar de ser só um cilindro e duas semisferas para ser apenas um cilindro, com o raio da base de medida 4. Então ele quer saber qual vai ser a altura desse cilindro para poder ficar o mesmo volume da outra cápsula, né? Porque é a mesma medicação, o mesmo remédio, tem que ser a mesma coisa. Então vamos lá, gente. Primeira coisa a se fazer, eu desenho aqui para vocês. Vocês estão vendo o cilindro aqui de verde, que a altura dele é 12, e as duas semisferas de raio 3, que foi o que ele falou na questão, certo? E aí, gente, se o raio da semisfera é 3, então o raio do cilindro também vai ser. Vocês estão vendo que eles estão contidos no mesmo local, ó. Essa linha verde é a mesma coisa dessa linha vermelha, né? Eles vão ter o mesmo diâmetro, ou seja, eles vão ter o mesmo raio, entendeu? Porque eles são um corpo só, é o mesmo tamanho, é a mesma medida. Então a gente tem que o raio do cilindro também é 3 milímetros, certo? E aí vamos calcular o volume original, né, do remédio do jeito que ele tá aqui. Vai ser o quê? Vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera, certo? Gente, todo volume de uma coisa que não tem ponta, por exemplo, uma pirâmide, ela tem uma ponta, né? Um cone, ele tem uma ponta. Qualquer coisa, tirando a esfera, claro que o volume da esfera é diferente, vai ser a área da base vezes a altura, certo? Sempre vai ser isso o volume. Então vocês não precisam ficar decorando aquelas fórmulas. Ah, é PR, é não sei o que, não precisa, certo? E quando tiver ponta, que é no caso do cone e da pirâmide, é um terço. Você multiplica por um terço por causa da ponta. No caso aqui é um cilindro, a gente não tem ponta, então vai ficar a área da base vezes a altura. Quem é a base de um cilindro? É o círculo, né? Que a área é πr ao quadrado vezes a altura. Mais a volume da esfera. Vocês não podem ir pro Enem sem saber essa fórmula do volume, por favor, tá? 4 terços de πr3. Aí eu coloquei aqui. E aí vamos resolver. O raio das duas é igual que a 3, né? Então, esse R vai ser igual a esse outro R, tá? Mas prestem atenção, se fosse diferente, esse aqui seria o R da esfera e esse aqui seria o do cilindro, tá? Não vão confundir. Mas como é igual, a gente botou 3 aqui, ó. Ah, gente, isso aqui é só conta, né? 3 ao quadrado vezes 12, pi. Como ele não mandou substituir o valor de pi, deixa aí. Alguma coisa vai acontecer, né? Se ele não disse para usar pi como 3, entendeu? Então deixa aí, vamos ver qual vai ser. Aí eu chego que o volume do medicamento é 144 pi. Só que é que ele quer? Ele quer que eu fique com o mesmo volume, só que agora sendo só um cilindro de raio 3, né? Então precisa achar a altura. Então é só igualar esse volume ao volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, que é π r ao quadrado vezes h, com um raio de 4 que ele deu e a altura eu vou descobrir. Então bem simplesinha a questão, né? Aí o volume tem que ser igual a 144 π, que vai ser igual ao volume do cilindro, que é π r ao quadrado, que ele disse que é 4, o novo cilindro, vezes a altura, que é o que ele quer na questão. Aí, como eu disse para vocês, ele não deu o valor de π, exatamente por isso. O π vai se cancelar aqui, certo? E aí vai ficar, corta π com π, vai ficar que 144 é igual a 16H. Aí a gente divide 144 por 16 e encontra que o H é igual a 9, certo? E marca o item B. Então vamos lá para a próxima. Um corredor em preparação para uma maratona deseja correr 15 quilômetros, sendo 10 de corrida leve e 5 de corrida moderada. O local escolhido foi um terreno trapezoidal. Aí tá aqui as dimensões: 28, 42, 35 e 63, certo? Considerando que o corredor percorre todo o trajeto sobre a borda do terreno, ou seja, ele vai percorrer esses tamanhos aqui, 42 metros, ele não vai percorrer por dentro, porque se ele percorresse por dentro, eu não saberia a distância, né? O número mínimo de voltas para cumprir a distância. Ele precisa de 15 quilômetros. Ele não pediu, ele não diferenciou entre corrida leve ou moderada. Ele quer a distância. Então, quanto é que ele tem que fazer? A gente tem que saber quantas vezes
a gente tem que somar esse perímetro todo aqui, né? Os 42, os 35, 63 e 28, e saber quantas vezes os 15 quilômetros cabem dentro disso. Então, gente, bem fácil, né? O perímetro total 168. 15 quilômetros é a mesma coisa de 15 mil metros, né? Aquela musiquinha que eu cantei pra vocês. Não sei se eu já cantei aqui, mas eu sempre gosto dessa musiquinha pra também não ficar decorando. Que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É assim que dá certo. E aí a gente só faz andar as casas, certo? De quilômetro para metro. Eu tô aumentando, né? Então vai ser 10 a terceira, ó. Uma casa, duas casas, três casas. Eu andei 3 vezes para chegar até o metro. Então eu multiplico por 10 a terceira, certo? Quando eu vou para a direita, eu multiplico por 10 pela potência positiva. E se eu estiver indo para a esquerda, pela potência negativa. Então, vamos fazer uma regra de 10 simples, né? Uma volta ele vai percorrer 168 metros, né? Que é o perímetro da praça lá. Quantas voltas ele precisa para percorrer os 15 mil? Ele precisa de 89,2. Aí, gente, é só conta aqui também, né? Só divisão, que o Enem às vezes cobra umas divisões muito complicadas, ao meu ver. E aí, achei que tinha alguém batendo na porta, desculpa o silêncio. Sim. Então, 89,2 voltas, ou seja, no mínimo ele tem que ter 90 voltas, né, para percorrer. Que ele não vai simplesmente parar no meio dos 89,2, ele não sabe, né, onde é 89,2 e tem que percorrer as 90 voltas para ele percorrer a distância que ele quer. Ainda vai percorrer um pouquinho a mais, né? Então a gente marca aqui o entender. Então vamos lá para a terceira. Um acidente de trânsito em uma rodovia federal impediu a utilização de uma das faixas da via do início do quilômetro 245 até o 250 para realizar uma interdição da faixa, certo? E ao longo desse trecho colocou cones igualmente espaçados. Sabendo que a largura da base de cada cone é 50 centímetros, a largura da base que ele quis dizer, né, gente, é o diâmetro dele, certo? Não só o diâmetro, né? Porque o cone tem a parte que é circular e ele tem tipo umas bordinhas do lado, né? Então, essa largura do cone em si é 50, que a distância entre as bases de um cone a outro é de 3,5 metros. Então, o número máximo de cone, gente, ele tem esse do 245 até o 250, né? Esse trecho, que são 5 quilômetros. E eu vou colocar um cone de 50, 3,5 metros. Outro cone de 50, 3,5 metros. E assim vai se repetindo, né? Então, a gente tem um total de 5 quilômetros. Aí eu coloquei um 0 e um 5 aqui, é a mesma coisa, né? Tanto faz, né? Chamar de quilômetro 245 e 250 ou de 0 e 5. O importante é que ele vai colocar aqui durante esses 5 quilômetros, certo? Aí eu desenho aqui pra vocês, ó, esse vermelho é como se fosse o cone, e esse verdinho é como se fosse o 3,5 metros. Outro cone, 3,5 metros. Vocês estão vendo que é um padrão que vai se repetindo. Mas quem é o padrão? O padrão são os 50 centímetros do cone, mais o verdinho, que é 3,5. Até chegar ao final, ou seja, quantas vezes esse padrão aqui, de cone mais 3,5 metros, um vermelho e um verdinho, cabe dentro dos 5 quilômetros, certo? É que nem outra questão, quantas vezes cabe dentro, né? Ou seja, uma questão de divisão, né? Então, o padrão de repetição vai ser 50 centímetros mais 3,5 metros. 50 centímetros, a gente volta duas casas, é 0,5 metros mais 3,5 metros, então 4 metros. De 4 em 4 metros, certo? E aí, quanto eu preciso? Qual é a pergunta dele aqui? O número máximo de cones, certo? Em cada 4 metros vai ter um cone, entendeu? Então eu pego e divido, ó. 5 mil metros dividido por 4 vai dar 1.250, que é o item C, tá? Aí vamos aqui para a última questão. Essa aqui, gente, é uma questão bem simples. Não tem nem cálculo, assim, é mais a leitura mesmo. Talvez ela tenha ficado um pouco meio assim de entender, sei lá, se alguém não entendeu, mas não é muito questão de matemática, é mais de interpretação mesmo, certo? Então, na imagem a seguir é apresentado um exemplo de aplicação de uma promoção de uma companhia aérea. Então, a companhia aérea está com promoção, certo? Qual é a promoção? Compre 1.000 pontos por R$700, ganhe 15 mil pontos de graça, né? Tá ganhando. E tenha 25 mil pontos por R$700, certo? Um empresário aderiu à promoção com os pontos arrecadados. Um empresário aderiu à promoção e com os pontos arrecadados comprou passagem de ida e volta para uma cidade, cujo preço de cada trecho custa 10 mil pontos ou R$400. Então, ele comprou a promoção e ele queria viajar. Ou o trecho, por exemplo, a pessoa vem de Fortaleza para Sobral. Ou esse trecho custava, no caso, né, ele estava de avião, mas aqui não temos ainda. Na verdade, temos, mas não tem mais dinheiro. Então, ou ele paga com 10 mil pontos de Fortaleza Sobral
e Sobral Fortaleza a volta mais 10 mil, ou seja, 20 mil pontos, ou ele paga R$ 400 por trecho. Fortaleza Sobral 400, Sobral Fortaleza mais 400, R$ 800. Então ele quer saber, desconsiderando eventuais sobra de pontos, porque ele tem 25 mil, né? E o trecho de ida e volta vai dar 20 mil. Então ele diz para desconsiderar isso. Aderir à promoção, quanto é que ele gastou? Gente, é bem simples, né? Aqui é uma questão mais de interpretação, certo? Então vamos lá. Ele gastou R$ 700 para comprar esses 25 mil pontos. Se ele fosse comprar a passagem normal, o que é que seria? Seria R$ 400 cada trecho, ou seja, seria R$ 800 e de volta. Aqui ele só pagou 700 pela promoção, consegue ir e voltar e ainda sobra 5 mil pontos. Então ele economizou, né? R$ 100, gente. Então ele economizou R$ 100 comprando a promoção. E aí a diferença é dos R$ 100, que é o item D. Ele gastou R$ 100 a menos, porque ele economizou por causa da promoção, certo? Então, gente, foi só isso, uma aulazinha bem rápida para vocês não ficarem também cheios de coisas para fazer, para estudar. Mandei os exercícios, foquem muito nos exercícios nessa reta final, que é muito importante. Treinar muito, muito mesmo. Sempre tá treinando, sempre tá buscando estudar coisas que mais caem na prova, não vão querer saber tudo, porque não dá, é impossível. Então, estudem muito o que vai cair na prova, o que vai passar vocês, não é as horas de estudo, não são os resumos, não é tudo isso. O que vai passar vocês é vocês saberem fazer a prova no dia, tá? Então, qualquer coisa, falem comigo.